Boa noite a todos, bem-vindos. E antes de começar, deixa eu lembrá-los e refazer o convite. Nós estamos na reta final para o fechamento das inscrições da segunda edição da Hiperincursão DNA1, da nossa imersão envolvendo o transe espiritual. Então, nós estamos na reta final, fechando as inscrições para você que quer participar da segunda edição em São Paulo, capital, nos dias 6 e 7 de dezembro. Esse é o momento para você se inscrever, para ter essa experiência de cura extraordinária. Então, para você que não faz parte do grupo no WhatsApp, depois clica aqui no link da bio para que você então faça parte lá, receba todas as orientações para você então fechar a sua inscrição e vivenciarmos juntos essa grande experiência que é o transe regenerativo. Então é uma experiência realmente muito especial, tá bom? Então antes de começar, vamos ler a carta de hoje. Já tirei aqui. E a carta de hoje é uma carta também muito importante, tem muito a ver com o que nós vamos discutir, que é sobre equilíbrio. Então, ouça bem, momento de reflexão. A natureza da vida tende ao equilíbrio. Restaurar o equilíbrio essencial representa, olha que importante, harmonizar-se com a sua natureza e diferença. A única forma de restabelecer o equilíbrio é a revelação da verdade. A sua natureza é a extensão da natureza do universo. No equilíbrio, expressamos naturalmente a abundância. O melhor para nós é sempre a condição que está em harmonia com o todo. Olha que ponto essencial. O equilíbrio ele vem a partir da sua harmonização com a sua própria natureza e diferença. Então, o exercício da nossa diferença nos leva ao equilíbrio. Da mesma forma, quando você está contra a sua diferença e você então abdica da sua diferença para se tornar alguma coisa que o outro quer, que uma ideologia se impõe, você então estará entrando em desequilíbrio. Lembrando que no universo nada é igual a nada, então isso quer dizer que o universo é a favor da diferença. Muito bem, então hoje, a pedidos, nós vamos dar então continuidade ao tema envolvendo você estar preso em um filme mental e nem sabe. Eu comecei com esse tema e acabou tendo uma segunda parte e eu resolvi fazer uma terceira parte porque muitas pessoas me pediram para a gente continuar nesse assunto. E hoje então nós vamos avançar e vamos adentrar nesse tópico tão importante, que é entender essa dinâmica desse excesso de envolvimento que nós temos com a nossa mente e as ficções que nós criamos e nos apegamos e, na maior parte das vezes, nos perdemos. E aí é onde se encontra o grande perigo da coisa. Então, na nossa última aula, para quem assistiu e para quem ainda não assistiu, depois assista, está aqui disponível no feed. Na nossa última aula, que foi a parte 2, nós mergulhamos fundo nessa ideia de que nós vivemos como personagens em um roteiro que não escrevemos, muitas vezes de forma inconsciente. Exploramos também como as nossas crenças, medos e as narrativas que nós construímos sobre o mundo, sobre nós mesmos e que internalizamos desde a infância podem dirigir as nossas ações e as nossas reações diárias. Quando você entende que nós estamos o tempo todo lidando com as narrativas que nós construímos sobre as coisas, sobre o mundo, sobre quem somos, sobre o que são as coisas. E tudo isso tem muito a ver com o processo envolvendo o mecanismo
que nós estamos presos, que é um mecanismo alucinatório. Você sabia que você alucina tudo, boa parte do tempo? Você se alucina, você alucina o mundo à sua volta. E quando eu falo alucinação, isso quer dizer o como você pensa as coisas. Portanto, o como você desenvolve as narrativas sobre as coisas, sobre você. Tudo em você está em função da forma como você alucina o mundo. Consequentemente, da forma como você se alucina. E isso é determinante nos processos de mudança, nos processos de transformação, não é? E, portanto, vimos também como essa programação cria a ilusão de que nós estamos no controle, quando, na verdade, nós estamos apenas seguindo um script pré-definido e repetindo padrões sem sequer darmos conta disso. Então hoje nós vamos dar mais um passo crucial para termos condições de mudar essa dinâmica. Então hoje nós vamos explorar sobre o observador genuíno que nos permite exercer a nossa liberdade. Então nós vamos descobrir a ferramenta mais poderosa que nós temos para efetivamente sair da plateia e assumir a direção das nossas vidas. A capacidade de observar os nossos pensamentos, as nossas emoções e comportamentos sem nos identificarmos com eles. Não é? Em uma dessas partes dessa série, que acabou virando uma série, eu expliquei a relação entre meu pensamento e o pensamento. Então eu vou repetir isso aqui que é muito importante. Os seus pensamentos são apenas pensamentos. Os seus sentimentos são apenas sentimentos. Pensamentos e sentimentos passam por nós, não necessariamente são nossos. Passam a ser nossos porque nós os assumimos de uma forma inadvertida. Um pensamento e um sentimento não precisa ser assumido, precisa apenas ser observado. E isso muda completamente a sua qualidade de ser e a sua qualidade de estar na vida. Eu sei que muito do que eu estou colocando aqui vai na contramão da noção da nossa própria psicologia, mas eu estou aqui me embasando na psicologia dos Budas, na visão baseada no não dualismo. Então nós aprenderemos que o ato de não julgar o que se passa em nossa mente pode nos libertar e realmente liberta das correntes do personagem e nos conectam com a nossa verdadeira essência. Então, ao descobrir como se tornar o observador da sua própria vida, você encontra uma liberdade que existe além do roteiro. Eu me lembro de uma frase que eu gosto muito do pensador indiano Krishnamurti, que ele coloca sabiamente que a liberdade não é o fim, a liberdade é o começo. Nós temos uma ideia de que a liberdade está no final, não é? Então tudo que você faz, toda a energia que você investe para conquistar as coisas, seja bens materiais, seja um lugar ao sol, uma sociedade, seja atingir um dado objetivo, por mais que você acredite que você está atrás do recurso, do dinheiro, etc., no final das contas, nós estamos numa busca incessante de alcançar esta condição que nós consideramos como liberdade, como se a liberdade fosse algo que precisa de condições externas, sendo que, na verdade, a verdadeira liberdade não requer condições externas, requer
uma mudança radical na sua percepção de mundo. Então não vai ser o dinheiro que vai te dar liberdade, ele pode te dar uma certa liberdade de experiência no campo material, obviamente, mas ainda assim, o dinheiro ele é insuficiente para lidar com as questões que realmente lhe dão chances de exercer a sua felicidade. O dinheiro é incapaz de resolver a sua depressão. O dinheiro é incapaz de resolver a sua falta de sentido. O dinheiro é incapaz de resolver a sua falta de entusiasmo. O dinheiro é incapaz de lhe dar paz. Percebe? Tudo bem que quando ele chega num momento de necessidade é maravilhoso, porque ele apaga um monte de incêndios, mas quando você satisfaz tudo aquilo que exigia a presença do dinheiro e você resolve essas questões periféricas e você se acostuma com uma situação em que o dinheiro deixa de ser um problema, ali você então reconhecerá que o dinheiro não foi o suficiente para resolver as questões internas. Esse é um ponto também interessante. Então veja, se a identificação e a resistência emocional são os pilares da prisão que você vive, do filme que você está preso na sua cabeça, a saída se encontra no despertar de uma faculdade que todos nós possuímos, mas que raramente nós a acessamos com consciência. E essa faculdade é a faculdade da observação, o poder do observador. Na própria teoria quântica fala-se muito disso, né? Muitos físicos quânticos falam e conectam essa faculdade como um elemento indutor de influência no campo material. Ou seja, a forma como você observa pode interferir no comportamento da realidade. E isso é muito claro, né? Se você não está bem, a sua visão de mundo fica obscura. E aí você então percebe o mundo não como ele é, mas de acordo com o seu estado. Então é como se o seu estado produzisse uma lente através da qual você enxergasse o mundo e a si próprio. Então se você não está bem, o mundo não é bom. Não é? Se você está insatisfeito, a sua realidade é péssima. Mas a realidade ela está acontecendo. Não é? Todo o contorno emocional é você que dá através do seu estado, logo da tua percepção e, consequentemente, através da sua observação. Então é crucial entender que o observador não é outra parte da mente. Não é um super pensador, não é? Que analisa os outros pensamentos. Nem é uma função cognitiva mais refinada. Então, quando eu falo de observação, eu não estou aqui falando de análise. Não estou falando para que você analise um pensamento. E não é também uma função cognitiva mais apurada. O observador genuíno é a própria consciência. Então, há uma diferença que eu já expliquei entre mente e consciência. Você não é a mente. Você é a consciência que observa ou deveria observar a mente. Via de regra, a maior parte das pessoas se perde e se confunde na mente e passa a se reduzir a um pensamento. Você começa a acreditar que você é uma estrutura mental. Um conglomerado de ideias que você extrai uma identidade e você se confunde com essa identidade. Aí é o grande ponto. Mas quando nós falamos de observador, estamos falando da consciência capaz de observar a mente. E como eu disse, a mente não é algo em si. Nós temos essa impressão de que a mente é alguma coisa localizada em algum lugar. E via de regra, quando a gente fala de mente, a gente acredita que a mente está aqui. Mas a mente é um processo. Ela é um processo contínuo envolvendo o trânsito de pensamentos.
não é? Então, quando eu me refiro aqui neste contexto sobre o observador, eu estou me referindo à própria consciência. O espaço silencioso, imóvel e sem forma, na qual todos os pensamentos, emoções e sensações surgem e se dissolvem. Então, quando eu falo que nós somos o observador, ou nós somos a consciência, e se essa consciência não possui uma forma, ela é apenas um espaço amplo, vasto e infinito, no qual os pensamentos e emoções surgem. Então, esta consciência, este observador, se não possui uma forma, ele está em todo lugar. Está em tudo. Como você localiza uma coisa que não tem forma? Não se localiza. É não local. Mas isso é um tópico que a gente pode deixar para um outro momento, né? Entender que você, enquanto consciência, não está inscrito ou circunscrito no corpo. Você não começa e não termina na pele. O fato de você ter apenas a percepção de estar aqui é mais uma questão de limite conceitual do que qualquer outra coisa. Você foi condicionado a se localizar através dessa estrutura que você está se utilizando temporariamente, que é o corpo. Mas daqui a pouco você vai descartar esse corpo e vai continuar existindo, independentemente do corpo. Então, para compreender isso, considere a metáfora que eu venho usando com vocês aqui. Considere a metáfora do céu, né? O céu permite que todas as nuvens, claras ou escuras, pequenas ou grandes, rápidas ou lentas, passem por ele sem jamais ser manchado, alterado ou diminuído por elas. O céu não se confunde com as nuvens. O céu é o céu. O céu não julga as nuvens como boas ou ruins. Uma nuvem escura que está prestes a se precipitar em chuva não é uma nuvem ruim só porque ela é escura. E uma nuvem clara não é uma nuvem boa só porque ela é clara. Ela é apenas uma nuvem. Da mesma forma, um pensamento, seja ele qual for, ele é apenas um pensamento. Percebe? O grau, a relevância, a importância somos nós que damos. E se você pudesse ser capaz de lidar com os pensamentos desta forma, sem rotulá-los, sem reagir, sem classificar, sem categorizar, apenas observar e deixá-los passar como a nuvem passa pelo céu, sem se envolver, apenas testemunhando a presença. Que impacto isso traria na sua qualidade de ser e de estar no mundo, uma vez que as emoções que você sente, portanto, os comportamentos que você desenvolve estão em função da sua relação de envolvimento com a manifestação dos pensamentos. Ele simplesmente é. O céu simplesmente é, proporcionando o espaço infinito no qual todos os fenômenos meteorológicos eles podem ocorrer. Então, da mesma forma, a consciência observadora, ela é o céu da sua experiência interna. Ela é o espaço consciente no qual todos os pensamentos, emoções, sensações aparecem. Ela não é afetada pelo conteúdo da experiência. Não deveria ser afetada pelo conteúdo da experiência. Assim como o céu não é afetado pelas nuvens que nele transitam. Então essa consciência, ela é tão ampla, tão profunda, logo infinita, que nos níveis mais profundos dessa consciência que você é, ela permanece completamente imutável. Nada de fato afeta. Pode afetar no aspecto mais periférico, mas no nível essencial, esta consciência permanece imutável em
silêncio e paz profunda. Então, essa ideia ela é muito interessante porque o que eu estou explicando aqui é a base de todas as escolas do pensamento, sejam elas orientais ou ocidentais, que já passaram por aqui na nossa história e que permanecem na transmissão e no ensinamento de como alcançar o estado genuíno de paz ou felicidade ou de autorrealização. Então o julgamento, ele é, dentro dessa relação que eu estou explicando, a atividade primária da mente identificada. Quando você está no modo de identificação com a mente, a primeira atividade que surge em você é o julgamento. E este julgamento, via de regra, ele é sempre emitido a partir de uma interpretação e que, na sua essência, já está equivocado. Porque você não julga pessoas, você não julga a coisa, a realidade bruta, você julga as suas próprias interpretações. Então, essencialmente, o que você está emitindo de juízo já está completamente equivocado porque está baseado naquilo que você interpretou. Quando você julga alguém, então, é pior, porque geralmente você julga a construção na sua mente a partir do que você tem de preconceito estabelecido e assim constrói a imagem que é o alvo do seu julgamento. Então você acha que está julgando a pessoa, mas geralmente você está se confessando. Toda vez que você julga alguém, você se confessa. Olha que interessante. Grave isso. Quando você se pegar impulsivamente julgando alguém, lembre disso, que toda vez que você julga alguém, você está se confessando. Porque você está preso numa interpretação que tem mais a ver com você do que a pessoa que você está tentando julgar. Não é interessante? Agora, isso aqui é uma conversa madura. Certo? É uma conversa madura. É claro que existe uma distinção entre um julgamento de valor e os julgamentos práticos. Os juízos de valor, eles são mais complicados, porque envolve toda uma movimentação emocional em você. Via de regra negativa. Já os juízos práticos, eles fazem parte da nossa interação com o mundo. Então, se você come uma comida e acha ela gostosa e você emite um juízo prático, nossa, que comida gostosa. Esse é um julgamento prático. Ele não tem relevância emocional. Nossa, que camisa bonita, eu gostei dessa calça. Então, são julgamentos práticos. Agora, os julgamentos de valor, esses sim, são mais complicados porque tem sempre peso emocional. Tem sempre peso emocional. Então não basta só pensar, viu, de Jesus, só por hoje eu não me julgo. Se na prática você acaba se julgando. O pensar positivo não vai funcionar. Há que mudar a postura. Está na hora de a gente começar a sair dessa perspectiva, eu diria até infantil, de achar que quando você pensa algo positivo, isso vai mudar a sua vida. Não vai mudar. O que muda é a ação prática. E aqui a ação prática não é o fazer. A ação prática é eu escolho mudar a minha percepção. Eu escolho mudar a maneira como eu me relaciono com as coisas. Percebe? É isso que vai fazer uma grande diferença. Este observador, ele emerge espontaneamente quando suspendemos o julgamento. Julgar é o ato primário da mente identificada. É a atividade incessante de rotular as experiências como boas ou ruins. A experiência ela é boa quando ela corresponde à minha expectativa. E ela passa a ser ruim quando ela fere a minha expectativa. Mas a experiência ela é só experiência.
Quando nós rotulamos as experiências como certas ou erradas, desejáveis ou indesejáveis, espirituais ou não espirituais. Então o julgamento ele é mais sutil do que geralmente nós percebemos. Não é apenas o julgamento óbvio. Ele é uma pessoa terrível. Ou eu sou um fracasso. O julgamento ele inclui todas as preferências automáticas da mente. Prefiro o sol à chuva. Esta emoção é desconfortável. Aquele pensamento não deveria estar aqui. Cada julgamento cria uma divisão na consciência. Ele separa a experiência em eu e isso, em aceitável e inaceitável. Então essa divisão ela é a raiz de toda resistência. Quando nós julgamos uma experiência como ruim, automaticamente nós criamos resistência a ela. Olha que interessante. E se você não julgasse a experiência como ruim e estivesse disposto a lidar com ela? Digamos que você, foi dormir feliz porque amanhã você está programando passear porque vai ser um dia de sol. E de repente, quando você acorda, você descobre que o dia está nublado. Aí automaticamente você rejeita a experiência no primeiro momento porque você agora julga a experiência como ruim pelo simples fato da realidade ter frustrado a sua expectativa. Mas a experiência ela é ruim de fato? Não, a experiência ela é apenas a experiência. Agora o tempo está nublado. Então eu não preciso resistir agora ao tempo nublado, porque o tempo nublado é o tempo nublado. E eu não preciso classificá-lo como um dia feio ou um dia ruim, só porque eu estava esperando um dia de sol. Quando julgamos uma experiência como boa, nós criamos apego a ela. Então, quando nós julgamos uma experiência ruim, resistimos. Quando julgamos como boa, criamos o apego a ela. Tanto a resistência quanto o apego, eles nos tiram do momento presente e nos lançam no ciclo do sofrimento. Considerando que aqui, sofrimento é apenas um outro termo para o hábito crônico de contração da consciência que nós conhecemos como resistência. Então, sofrer é contrair por dentro. Quando você sofre, você está num estado de contração. Portanto, você está resistindo. Mas eu estou resistindo à experiência? Não. Você está resistindo à interpretação sobre a experiência que você se apegou. Quantas pessoas se mantêm contraídas internamente, gerando emoções derivadas desta contração, que podem ser mágoa, pode ser frustração, enfim. Pessoas que se mantêm em estados crônicos de contração interna pelo simples fato de não renunciarem à interpretação sobre o que aconteceu. Então a pessoa está presa numa interpretação que a mantém no sofrimento e ela não está disposta a abrir mão da interpretação para se render, para que a resistência possa ceder, para que o apego, não é? Ou a resistência se diluam por completo. Percebe? Então é muito interessante quando a gente começa a ver por esse ângulo que tudo está em função da nossa interpretação. Isso traz uma grande libertação. Então o primeiro passo aqui é você começar a entender, começar a enxergar de fora essa dinâmica. E é o que eu estou fazendo aqui hoje, colocando todo esse mecanismo em perspectiva para que você comece a ver de fora. Certo? Então, geralmente, você está lidando com uma situação interna na boa grande maioria das vezes. Né? E você pode mudar essa relação e viver uma experiência incrível. Quando você idealiza um mundo e você se apega nele, você se enfraquece. Olha o que eu estou dizendo, presta atenção nisso. Quando você idealiza um mundo
e você se apega a este mundo idealizado, você se enfraquece. Por quê? Porque você sai da realidade. A realidade, por exemplo, é que pessoas que você ama vai te decepcionar. Você vai decepcionar muita gente. Nem tudo vai ser como você espera. Isso é realidade. Bem-vindo ao viver. Você vai lidar com desafios, você vai lidar com perdas, vai lidar com dor, com tristeza. É a parte do crescimento. Faz parte desse crescimento ter a serenidade interna para lidar com tudo isso. Quando você está trabalhando esta dinâmica, você então vai expandindo o seu índice de paz. Você começa a lidar melhor com a realidade. E isso traz uma grande força. Quando nós estamos menos presentes, porque nós estamos nos perdendo nos julgamentos, a nossa consciência ela vai para 2 tempos, passado e futuro. Né? Toda vez que você sai do presente, você, portanto, experimenta pressão. Logo, tensão. Você se sente menos. Quando você volta para a presença, você relaxa e expande. E essa pressão pode gerar tanto tristeza e depressão, a tristeza destrutiva que eu falo, tá? Porque tem a tristeza construtiva, expliquei isso na outra aula. Então, essa pressão pode te gerar tristeza ou depressão quando você está preso excessivamente ao passado, e essa pressão ela pode gerar em você medo, que é quando você está com excesso de futuro. Não é? Então lembre-se disso, toda vez que você está julgando, você está se perdendo de si. E, portanto, você está saindo do presente. Quando você sai do presente, você experimenta pressão. Essa pressão, ela te leva a uma contração. Quando você consegue, portanto, observar um pensamento de raiva, por exemplo, sem julgá-lo como ruim ou não espiritual, e sem se identificar com ele, algo milagroso acontece. Você não é mais a raiva. Ou, quando você consegue observar um pensamento de medo, sem se envolver com ele, entendendo que aquilo é apenas um pensamento, você não se torna o medo. Então, nesses momentos, você é o espaço consciente que percebe a energia da raiva, a energia do medo. Então, a raiva ela perde o poder sobre você. Ela se torna apenas uma nuvem passando no vasto céu da sua consciência. Ela não define mais quem você é. Essa é a emergência da consciência não dual. A consciência não dualista. A percepção de que não há realmente uma separação entre o observador e o observado, entre a consciência e o seu conteúdo. Há apenas uma consciência única, una, na qual todos os fenômenos surgem e se dissolvem. Certo? Então, nesse estado, você percebe que nunca foi realmente o personagem do drama mental, do filme mental que você está preso. Você sempre foi o espaço consciente no qual o drama aparece. O personagem com seus medos, com seus desejos, com as suas histórias e identidades, é apenas mais um fenômeno surgindo na consciência, não diferente de um pensamento, uma sensação ou até mesmo um som. Tá? Então esse processo, ele é um processo que vai nos dotando de uma capacidade extraordinária de viver sem medo, de viver sem expectativas, de viver sem ansiedade. E, portanto, de estar mais na posse da sua paz. É tão assustador, eu diria, quando nós entendemos que
boa parte do tempo, nós estamos gostando ou rejeitando as nossas próprias construções. Como eu acabei de mencionar, você se relaciona com os personagens que você constrói na sua mente, sobre as pessoas que você interage. Mas se você está convivendo mais com esses personagens, porque você está reagindo a eles, você está reagindo sempre a um aspecto seu. Porque cada personagem que você constrói sobre alguém tem mais a ver com você do que com a própria pessoa. Então nós passamos boa parte do tempo gostando ou rejeitando as nossas próprias construções. Então eu faço uma pergunta: será que você realmente já chegou a gostar de alguém? Quando eu falo de alguém, do ser ali? Ou você gosta da interpretação que você faz? Até o ponto em que a pessoa corresponde a essas construções, logo às tuas expectativas. Mas se a partir do momento esta mesma pessoa começa a prejudicar a sua própria construção e, consequentemente, a expectativa que você montou sobre a sua própria construção, se ela deixar de corresponder a essa construção, se ela deixar de não mais ancorar o personagem que você se apegou, será que você será capaz de continuar gostando dela? Ou você começa a perder o interesse? Ou você entra no modo agressor, começa a combater, ou entra no modo controlador, obrigando, forçando aquela pessoa a voltar a ser o personagem que você se apegou. Então a pergunta que eu faço: será que você já chegou realmente a gostar de alguém, genuinamente? Será que você já chegou a ter a experiência do que é tocar a vida? A vida realmente? Será que você sabe o que é estar em contato com a vida? Longe das interpretações que você faz sobre a vida? Agora, expandindo essa explicação para a vida, podemos dizer que estamos vivendo numa subrealidade. E esta subrealidade é a reprodução da vida lá fora a partir de uma construção mental que está acontecendo dentro de você. Será que você está habitando mais a sua cabeça ao invés de ter contato com a vida, o mundo como ele é? Gente, é assustador isso. E se você está preso numa subrealidade e se condicionou a acreditar que esta subrealidade é a vida, é bem provável que você tenha sintomas que lhe provem o contrário. Que isto que você chama de vida não é vida. É subrealidade, é submundo. Se você está tendo sintomas de perda de entusiasmo, perda de sentido, falta de propósito, falta de vitalidade, falta de alegria, é bem provável que aquilo que você chama de viver não é viver. É uma espécie de subrealidade que você mesmo construiu a partir das suas interpretações e que está funcionando dentro da sua cabeça. Para que você realmente estabeleça contato genuíno com a vida, contato genuíno com todas as formas de vida, e seja capaz de se relacionar com o outro como ele é, não como você é, você precisa estar mais ancorado no corpo, não na cabeça. Quando nós somos capazes de ver o outro como ele é, não como nós somos, sem a lente das nossas narrativas, quando nós somos realmente capazes de ver o outro como ele é, você tem uma tendência de sentir que a mesma essência que está em você está naquele outro ser. E o reconhecimento de que nós estamos unidos pela mesma essência é o que nós
especulamos como amor. Portanto, amar é o resultado de perceber o outro como ele é e sentir que estamos unidos pela mesma essência. Portanto, quando você consegue se ancorar na vida e renuncia aos mundos mentais, quando você renuncia às ficções, quando você desliga a projeção do filme na sua própria cabeça e escolhe estar em si mesmo, você então descobre a vida. Você realmente descobre a vida. E ao descobrir a vida e se conectar com ela, duas coisas inevitáveis irão acontecer com você como uma consequência natural. Você será um feliz sem causa. E você se reconhecerá livre. Porque, como eu já disse, a felicidade não requer uma causa. Só a infelicidade requer causa. A felicidade não. A felicidade ela é incondicional. Então, percebe como o autoconhecimento ele se revela como uma das coisas mais importantes para o estágio evolutivo do ser humano no planeta. Autoconhecimento não é a partir do que nós estamos atravessando enquanto transição planetária, deveria ou deve ser o seu principal investimento. Porque mais um pouco você vai precisar muito de autoconhecimento para conseguir transitar na dinâmica deste mundo. Olha que interessante. Né? Então, a verdade mais profunda é que a maioria das pessoas vive sem ter contato com a vida. Portanto, sofrem, deprimem, se entristecem, paralisam no medo e não terão chance alguma de descobrir exatamente o motivo pelo qual ela está neste instante reencarnada, neste momento do tempo e neste plano de existência. Então, o observador genuíno ele tem qualidades intrínsecas que emergem naturalmente quando nós paramos de nos identificar com o conteúdo mental. Veja, aqui é uma live. Aqui eu estou no papel de provocador, como eu sempre digo. Eu não estou aqui para ensinar, para lhe fornecer recursos, para lhes oferecer ferramentas para que você desenvolva e se aprofunde. Porque isso cabe num contexto de um programa mais extensivo, como é a mentoria que eu aplico. Nós temos lá os mentorados que nós estamos mergulhando a fundo nisso. Então aqui é para te provocar. Se você sentir que isso é importante, você precisa dar os passos na direção. Porque se você não compreender a importância que isso tem na sua vida, se você não conseguir perceber o valor do que eu estou falando a um nível tal que te motive a sair da inércia, a sair, né, da passividade, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso buscar, eu quero me aprofundar nisso, o que eu tenho que fazer, onde estão as ferramentas, como eu faço? Se você não desenvolver a percepção de valor do que eu estou aqui transmitindo, você vai terminar essa live, nossa, legal, né, que o Horácio falou, puxa, realmente, muito bacana aquilo que ele disse, muito legal. E amanhã, quando você acordar e sair de casa, você vai voltar para o estado de comatose existencial. Você vai voltar para o coma existencial.
E tá lá você de novo, só preocupado com as questões periféricas da sua vida. Pagar conta, comprar comida para almoçar. Já tá lá você. E já tá lá na rua pensando assim, nossa, que absurdo. Onde eu tava com a cabeça para ouvir aquele rapaz lá? Que coisa maluca. Não, não, eu tenho que resolver minhas contas no banco. Já dormiu de novo, já entrou no coma existencial de novo. Mas pagaram um alto preço. Pagaram o preço de uma vida sem sentido, de uma vida em preto e branco. Pagaram o preço da falta de entusiasmo, a falta de propósito, que é o que a inconsciência nos aprisiona. Percebe? Então, quando você começa a parar de se identificar com o conteúdo mental, você começa a desenvolver qualidades inerentes ao observador. E a primeira qualidade que emerge é a impassibilidade. Vou explicar 4 aqui, 4 qualidades do observador, quando você começa a romper com a identificação mental. Certo? Então, a impassibilidade nos diz que o observador ele é impassível. O que é a impassibilidade? Porque ele não é afetado mais pelo drama do filme mental. Portanto, ele é até considerado esquisito, estranho. Nossa, ele é tão estranho, né? Ele é tão centrado. Nossa, ele tem uma calma, uma paz, né? Parece que nada abala. Pois é, mas é isso mesmo. Porque ele desenvolveu uma espécie de imunidade psicológica. Os dramas mentais não têm mais poder sobre ele. Assim como o céu permanece inalterado, seja qual for o clima, a consciência observadora permanece no centro, independentemente do conteúdo da experiência. Isso não significa frieza, não significa indiferença, não significa alienação, tá? Não significa conformismo, significa uma estabilidade profunda que não é mais perturbada pelas ondas da experiência. Isso não quer dizer que a vida dele deixará de ter desafios, deixará de ter altos e baixos, porque o mundo na dualidade, na forma, funciona dentro da dinâmica da própria dualidade. Então, enquanto você estiver no mundo da forma, você vai ter altos e baixos. Tá? Você vai ter desafios. E ter altos e baixos não é nenhum problema, desde que você saiba fluir com os altos e baixos. O problema é que quando você tem uma experiência na crista da onda, você fica super feliz, entre aspas. Mas quando você vai para o vale, você se aprisiona no vale porque você começa a lutar, a se debater contra o vale, porque você agora entra na resistência porque você acha que aquele vale não deveria estar acontecendo. Porque aquele vale frustrou a expectativa que você se apegou de como deveria ser. E aí você passa mais tempo nos vales do que na crista da onda. Porque no vale você se debate. Percebe? Então, essa impassibilidade não é indiferença. Significa uma estabilidade que te permite fluir com as ondas da experiência. Então esse é o primeiro aspecto, impassibilidade. O segundo aspecto do observador é a compaixão. Compaixão. Estou vendo aqui os mentorados que estão aqui comentando, né? As conquistas que eles estão tendo em galgar esses níveis mais profundos de liberdade, né? Fantástico. Então, a compaixão, ela é uma qualidade que emerge da observação. Por quê? Paradoxalmente, ao não julgar, o observador é naturalmente compassivo. Percebe? Porque compaixão começa quando você respeita o direito de existência de todas as coisas. Olha o que eu estou dizendo. Compaixão é a resposta natural quando você está no centro, que te permite respeitar o direito de existência de todas as coisas.
Se existe, tem direito de existir. Se aconteceu, precisava acontecer. Porque tudo que nos acontece está cumprindo um propósito. Então, quando você olha para o acontecimento com esse olhar de entendimento, você para de se debater contra aquilo que você julgou desnecessário, porque aquilo não deveria ter acontecido. Olha a nossa arrogância, né? Não deveria ter acontecido. Então, quando nós estamos nessa postura arrogante, nós tentamos ser maiores do que a própria inteligência da vida. Como assim? Você está tentando ser maior do que a própria inteligência da vida? Não deveria ter acontecido. Mas aconteceu. Mas aconteceu. Percebe? Então, quando você não julga, você se torna naturalmente um observador compassivo, porque você respeita o direito de existência. Você acolhe todas as experiências com uma aceitação silenciosa, portanto mais amorosa, e está disposto a agir em relação àquilo. Certo? Não é ficar também parado, passivo, não é isso, não é sobre isso. Percebe? Se você está num lugar, começou a pegar fogo, aí você fala, não, eu não julgo que está pegando fogo, então a compaixão, eu vou ficar aqui porque assim é que é. Não, você vê que está pegando fogo, você aceita o fato de que o prédio está se incendiando todo, e sem julgar aquilo, você simplesmente toma um curso de ação, você se retira. Então essa compaixão não é um sentimento emocional. Isso é uma conquista, tá, pessoal? É gradual. Aos poucos você vai se entrosando até chegar um momento de aprimoramento que você sustenta esse estado. Haverá momentos que você vai retroagir, vai voltar para o modus operandi antigo, que é hábito. Aí você retoma, recalibra o teu posicionamento e continua nesse exercício. Até você perceber que o período está se estendendo, até você ficar completamente nesse estado que é o seu estado natural. Então, compaixão não é sentimento emocional. É uma qualidade intrínseca da consciência não resistente. A pessoa resistente não é compassiva, ela é passional, é diferente, ela é impulsiva. Para que você se torne compassivo, você precisa estar na consciência não resistente. É como o amor incondicional que a natureza tem em relação a nós. A natureza te aceita da forma como você é. Pro olhar da natureza, você não é nem desprezível, nem importante. Você é apenas você, um aspecto único dela própria. É chocante quando a gente começa a entender isso e começa a observar. Repete para você agora. Para os olhos da natureza, eu não sou nem especial e nem desprezível. Eu não sou nem importante nem desprezível. Eu sou apenas eu, um aspecto único e singular do próprio universo. Então, a partir desse espaço de clareza, surgem então essas propriedades. Então, nós temos a terceira qualidade do observador. Então, falamos da impassibilidade, da compaixão, e agora a terceira qualidade ou atributo, a inteligência. A partir desse espaço de clareza, surgem as respostas mais criativas e apropriadas para as situações da vida. Essa inteligência que eu me refiro não é uma inteligência racional, intelectual, que é apenas velocidade de processamento de dados. Essa inteligência que eu estou me referindo aqui, ela é uma inteligência evolutiva, existencial. É uma inteligência que lhe dá as respostas que não surgem da reatividade condicionada ou do pensamento compulsivo, mas de uma sabedoria mais profunda, uma inteligência que está sintonizada com o fluxo natural da vida.
As pessoas não são mais inteligentes porque elas não sabem, pensar. Elas não são mais inteligentes porque elas não sabem parar de pensar. É diferente. E o quarto aspecto do observador genuíno é a presença. O observador existe apenas no momento presente. Ele não tem passado. Ele não é cronológico. Ele não tem um futuro. E na nossa sociedade nós aprendemos a classificar como algo inferior. Na verdade, nós desqualificamos a perspectiva de não ter futuro. E não ter futuro é ótimo. E não ter passado também. Significa que você está 100% aqui, como os animais, como as plantas. 100% disponível para ser um instrumento do próprio universo. Quando você, então, está na presença, quando você se estabelece como o observador, você automaticamente se ancora no agora, que é o único momento onde a vida realmente acontece. Então, quando você está nesse estado natural de presença, você para de contracenar com a sua própria cabeça e começa a atuar com a vida. Percebe a diferença? É uma revolução interna, é uma guinada profunda que inicia-se de um pequeno ajuste na maneira como você lida com a sua própria mente. Então, viver a partir do observador é uma revolução interna poderosíssima. Significa mudar o eixo, você muda o eixo da sua existência. Porque agora, em vez de viver como um personagem principal, consumido pelo enredo, você passa a viver como o espaço ciente no qual todo o drama se desenrola. Quando você está no observador, presta atenção no que eu vou dizer. Quando você está no observador, nenhuma ação mais é autoral. Percebe? Não existe mais o autor da ação. Você está num fluxo. Você não está mais no personagem. Você descobre que a sua verdadeira identidade não é mais a pequena história que você contava para si mesmo de quem você pensava ser. Do pequenino eu com seus medos e desejos. Esse pequenino eu rabugento que está aqui pilotando a sua cabeça atrás do seu globo, atrás do córtex orbitofrontal. É como se houvesse uma pequenina pessoa ali pilotando a sua cabeça. Então você deixa de ser, você não tem mais a identidade com essa pequena história. Você está conectado com a vasta, pacífica e imutável consciência que testemunha tudo isso. Então essa mudança de perspectiva ela é revolucionária. Você continua a ter pensamentos, continua a ter as emoções, mas eles não mais o definem. Você não é mais o refém. E começa a surgir em você uma capacidade que é o resultado subsequente dessa mudança de postura. Você começa a descobrir que você é capaz de desligar completamente a mente. De que você é capaz de estar plenamente presente, sem nenhum pensamento sobre as coisas que você está percebendo. E esse estado é o estado que define aquele que realmente despertou.
É o que os místicos falam, né? É preciso morrer antes da morte e descobrir que não existe morte. É o fim da ficção. É o fim de todos os dramas. E o início de uma nova vida. Então você continua a agir no mundo, mas o mundo não tem mais o poder de agir em você. As suas ações, elas surgem de um lugar de clareza e presença, não mais da reatividade compulsiva. Então você continua a se relacionar com as pessoas, mas você se relaciona com elas como elas são, não como as versões mentais que você criou delas. É improvável que ninguém perceba que ocorreu uma revolução profunda dentro de você. Segundo os grandes iluminados, quando uma pessoa começa a se estabelecer nesse estado, existe o paradoxo da percepção, que é tudo muda, mas nada muda. O mundo é o mesmo. As pessoas são as mesmas. O que mudou? A sua percepção de mundo e a percepção das pessoas. A vida, portanto, se torna mais fluida, mais espontânea, mais criativa. Você responde às situações com frescor, porque agora você não está mais preso aos padrões condicionados do passado. Você se torna um ser mais orgânico, menos programado. Você deixa de ser um ser que arquiteta, que fica maquinando, fica se programando. Você deixa de ser um manipulador, porque agora você não quer mais manipular nada, e muito menos controlar. Você permite com que tudo seja o que é, você deixa as pessoas serem o que elas são, porque você não precisa mais delas do ponto de vista emocional para se sentir mais ou menos alguma coisa. Então você começa a ver as pessoas como elas são. Não mais como um instrumento de compensação. Então você descobre uma liberdade que não depende das circunstâncias externas, mas que é a própria natureza intrínseca da consciência desperta. Então, eu vou concluir aqui, vou parar por aqui. E assim nós chegamos no final, né, dessa série. Depois eu sugiro que vocês reassistam todas as 3 partes na ordem, né, para que você possa reforçar toda essa perspectiva que eu estou aqui compartilhando, não é? E sem sombra de dúvidas, se você realmente se abriu para ouvir e entendeu parte do que foi proposto, você tem aí uma nova perspectiva para recalibrar sua rota de comportamento na sua vida, né? É claro que tem muito mais coisas, tem muito mais coisas para se aprofundar, para explorar juntos, mas é chegado o momento de você se permitir voltar para si mesmo, né? Muito do que nós estamos presenciando no mundo, de coisas que nós não aceitamos por julgar inadequadas, é apenas o reflexo do nível de consciência que nós estamos. O mundo aí fora, da forma como ele funciona, justifica o seu estado de consciência. Então não é os agentes da Matrix, não é aqueles que estão fazendo contra nós. Essa é uma visão muito banal, muito superficial. É ainda a visão de procurar culpados. E quando você procura um culpado, você automaticamente se coloca no lugar de vítima. Então, abandone essa visão limitada de achar que são eles contra nós. Eles estão fazendo conosco. Não. Entenda que a realidade do mundo, nesse mundo tão maluco que nós estamos vivendo, com tanta desumanidade, com tanta exploração, é apenas o reflexo do que você é hoje. E você é toda a humanidade. Só você precisa de cura. Então não espera o mundo mudar.
Não espera alguém fazer justiça com as próprias mãos para que você então tenha um mundo melhor. Isso não vai acontecer enquanto você estiver no lugar da vítima, daquele que é o injustiçado. Esse mundo que você quer ver e viver, ele só irá se manifestar quando você se tornar alguém que justifica a presença de um mundo com as qualidades que você almeja ou deseja. Então essa é a mensagem. Veja que eu sempre trago você para o centro da tua existência, porque você, ele é o epicentro. Você é o epicentro da sua vida. Então se você desperta, se você vai além da mediocridade, se você se permite fazer aquilo que ninguém ousou fazer por você, dar esse passo para além do medíocre, para além das limitações, para além do comum, quando você escolhe manifestar o seu potencial de consciência no mundo, você então está ofertando talvez aquilo que é o mais importante para esse mundo, que é a realização do potencial humano na prática. Então é isso. Ponderem, uma ótima noite a todos e lembrando, para você que quer dar esse passo, quer mergulhar a fundo, quer passar por um processo disruptivo de cura espiritual, a hiperincursão, a imersão envolvendo transe regenerativo é para você. Ela vai acontecer nos dias 6 e 7 de dezembro. Nós estamos na reta final do fechamento das inscrições. Então eu estou dando esse aviso, porque sempre chega alguém, mas eu queria fazer, agora não tem mais inscrição. Pois é, se demorar muito, você vai perder a vaga. Então, para você que quer participar, entra no grupo que está aqui no link da bio e lá vamos mandar todos os detalhes deste grande evento de dezembro que vai ser espetacular. Pessoal, um grande abraço, fiquem bem, fiquem com vocês, fiquem em paz. Até breve.